Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições da CPAD, com o tema Família Cristã no século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu estive ali com o pastor Erinaldo Renovato de Lima nos dias 3, 4 e 5 deste mês de maio, e realmente uma igreja maravilhosa, uma igreja que prospera, uma igreja onde Deus se faz presente. Jesus ali salvou, curou, batizou com o Espírito Santo, libertou, fez maravilhas entre nós, falou conosco e nos ensinou a sua palavra. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, o divórcio. E o nosso texto áureo está em Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então nós sabemos que Deus odeia o divórcio. E se Deus odeia o divórcio, não quer dizer agora que Jesus, sendo Deus, ele vai permitir o divórcio, ou ele vai aí de repente achar que o divórcio é bom, que está certo. Nada disso. A palavra de Deus é bem clara. Deus odeia o divórcio. Então Jesus odeia o divórcio. O divórcio não está nos planos de Deus. Deus inventou o casamento. Quem inventou o divórcio é o homem. Quem se interessou em separar é o homem. Tudo devido ao pecado. Não tem nada aí de apoio de Deus, nada aí que Deus gostaria que acontecesse. Então o divórcio é humano, o casamento é divino. E não está escrito na palavra de Deus que se um dos cônjuges trair a esposa, adulterar, esse cônjuge agora tem direito ao divórcio. Não existe isso na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz que quando um dos cônjuges adultera, então a outra pessoa com quem ele adulterou com ela. E o que acontece com os adúlteros? Eles morrem apedrejados. É isso que diz a palavra de Deus. Então, aquele que ficou, que não adulterou, o que acontece? Vai ficar o quê? Viúvo ou viúva. Porque aquele que adulterou vai ser morto, apedrejado. Está condenado a ser morto, a ser apedrejado até a morte. Então o outro ficou viúvo. Aquele que foi fiel, que não traiu, que não adulterou, permaneceu fiel, ficou viúvo ou viúva. Então pode casar de novo. Por quê? Está viúvo ou viúva, não é? Então veja bem, não existe esse apoio aí a divórcio. Ah, minha mulher me traiu, eu posso divorciar. Jesus disse que quando alguém adulterasse, então eu posso agora divorciar e casar de novo. Não existe isso na Bíblia. Existe na Bíblia uma lei dizendo que aquele que adultera é apedrejado até a morte. Então o outro fica viúvo e pode casar. Então, quando é que acontecia um divórcio? Acontecia um divórcio quando a pessoa, no dia de casar, ele descobria ali que a sua esposa tinha, por exemplo, um fluxo de sangue. Então, como é que ele ia permanecer casado com essa pessoa? Como é que ele ia ter ato sexual com essa pessoa? Não tinha jeito. Então ele dava carta de divórcio para essa pessoa. E ele podia se casar de novo, e essa pessoa, se arrumasse um casamento, podia casar de novo. E se no primeiro dia de casar
ele descobrisse que a sua mulher, que ele acabou de casar com ele, não era mais virgem, ele poderia então dar carta de divórcio para esta mulher. Então, ela poderia tentar casar com outro e ele ficava livre para casar de novo. É isso que Jesus está dizendo. Então, aquela mulher, por exemplo, que Jesus encontrou à beira do poço, o que aconteceu com ela? Então, o que nós podemos deduzir daquela mulher samaritana com quem Jesus teve um encontro à beira do poço? Aquela mulher se casou com um homem, o homem descobriu que ela não era virgem, deu carta de divórcio para ela. Ela conseguiu arranjar outro marido, na certa era uma mulher muito bonita. E quando ela se casou, ele descobriu que ela não era virgem e deu carta de divórcio para ela. Pois ela arranjou outro marido, casou de novo. No primeiro dia o marido descobriu que ela não era virgem e o que ele fez? Deu carta de divórcio para ela. No quarto marido, ela arrumou um quarto marido, se casou. E esse, descobrindo que ela não era mais virgem, também deu-lhe carta de divórcio. E ela casou de novo, 5 vezes. E o marido novamente descobriu que ela não era virgem, então deu carta de divórcio para ela novamente. Acontece que ela arranjou um outro homem, só que não se casou com esse homem. Esse homem descobriu que ela não era virgem, mas ele não quis se casar com ela, mas quis ficar com ela. Então, esse não era marido, não casou com ela. Estava vivendo então em quê? Em fornicação, em prostituição, porque não se casou, mas estava vivendo com o homem. Então é isso que Jesus diz para ela, e Jesus então fala para ela da salvação. Ela tinha 5 cartas de divórcio e agora vivia com um homem e não era casada com esse homem. Então veja bem, era permitido dar carta de divórcio nesses casos. As mulheres se vestiam bem recatadas, bem vestidas, tudo bem escondido. Então de repente no dia lá da lua de mel, né, se descobriu, o marido descobria alguma coisa, um defeito físico, alguma coisa feia na mulher, então o que ele fazia? Ele dava carta de divórcio para ela. Então nesses casos aí era permitido dar carta de divórcio. Não quer dizer que era obrigado aquele marido se separar dela. Por que era permitido dar carta de divórcio? Porque muitas vezes o homem se casava com essa mulher, mesmo não gostando dela no primeiro dia ali, sabendo que ela tinha um problema. Então ele se casava e deixava essa mulher de lado, não tinha relação sexual com ela, não a tratava como esposa, e ele ficava ali com aquela mulher mais como escrava do que como esposa. Então foi permitido dar carta de divórcio para que essa mulher ficasse livre desse jugo e pudesse se casar de novo, arranjar outro marido que gostasse dela, que a amasse e que fosse tratá-la como esposa. Então existiam várias mulheres que tinham apenas um repúdio, ou seja, o marido não tinha relação de marido com ela. Então foi criada a carta de divórcio para que ela ficasse livre desse relacionamento, não fosse apenas uma escrava daquele marido, mas ela arrumasse outro casamento onde ela pudesse ser realmente uma esposa. Então Jesus diz bem claro, o que Deus uniu, não separe o homem. Então casamento, não existe aí separação desse casamento. Tanto é que o homem e a mulher fazem uma declaração ao se casar. Eles dizem até que a morte os separe. Então quando ele faz essa confissão pública, ele está assumindo um compromisso, fazendo uma aliança que só é desmanchada com a morte. Então a única ressalva que existe é, nesse primeiro dia de casamento aí, haver então a separação. Então devido aí a uma má interpretação da palavra no original, as pessoas acham, não, é por causa, Jesus está dizendo aí, por causa da prostituição. Ué, mas se uma pessoa casada prostituir, ela adulterou. E o que acontecia com a pessoa que adulterava? Era apedrejada até a morte. Então a outra ficava viúva, podia casar de novo. Então não quer dizer aí isso. Jesus não estava dizendo isso.
de adultério. O que acontece na maioria dos divórcios, e hoje está aí alastrado isso por toda parte, até na igreja, o que acontece é que as pessoas cometem adultério e querem se separar, e querem uma carta de divórcio. Aí a outra pessoa acaba permitindo, aceitando essa carta de divórcio, que são os divórcios amigáveis, né, que acontecem aí aos montes, e que está apoiado pela Constituição brasileira. Então a lei do país permite esses divórcios aí, facilita esses divórcios e muitas vezes até incentiva esses divórcios. Divorciar hoje no Brasil está mais fácil do que trocar de roupa, infelizmente. Não dão valor ao casamento, não dão valor aos filhos deste casamento e desmancham suas vidas, destroem as suas vidas, as suas famílias. Começa uma guerra tremenda nessas famílias e começa aí a venderem os bens, dividir tudo. Muita gente quebra, muitas empresas aí vão à falência e famílias todas desmanchadas, famílias que guerreiam entre si, confusão e mais confusão, inimizades, tristeza, angústia, solidão, tudo vem com esses divórcios que acontecem por aí. Mas como aqueles que governam a nação, aqueles que estão aí em destaque na sociedade, praticam o divórcio, né? Como está no mesmo tempo lá de Noé, casam e se dão em casamento, e casa desmancha de novo, desmancha de novo, virou uma coisa sem nenhum valor para essas pessoas o casamento. Então até a igreja anda imitando aí o mundo, e muitos líderes na igreja, por incrível que pareça, estão vivendo a mesma situação aí de divórcio. Mas por que se divorciaram? Muitas vezes porque se dedicaram mais à igreja do que à família. Tinham tempo para a igreja, mas não tinham tempo para a esposa. Quantos são os maridos que viajam, às vezes passam um mês fora, 2 meses, 3 meses, até 1 ano fora, e a mulher adultera. Aí, nós queremos separar, eu não quero a carta de divórcio. Mas quem foi o culpado? Foi ele mesmo, porque não cumpriu com os seus votos nupciais. Então, existe muito isso aí. Praticamente, um cônjuge obriga o outro a adulterar. E o pecado aí está nos dois, não é um só não. Então Deus vai pedir conta dessas pessoas. Casamentos aí de fachada, né? Muitas vezes o marido está dormindo no sofá há anos e anos. Por quê? Porque falta Deus nesse lar. Falta conversão a essas pessoas. Na igreja representam um papel, mas não é o que acontece em casa. Então os casamentos se desmancham e querem divórcio como se tivessem razão, pecando 2 vezes, além de destruir o seu casamento, ainda estão destruindo os laços matrimoniais, onde Deus foi testemunha desse casamento. Então a igreja precisa lutar mais contra o divórcio, a igreja precisa lutar mais contra essas dissoluções. Toda a congregação tem que ter um departamento da família, tem que ter uma pessoa aí com experiência, casado legalmente, que vive há muito tempo com a esposa, que possa dar um bom testemunho de casado, que tenha uma família submissa, os filhos submissos, como diz a palavra de Deus, para que essa pessoa possa ir visitar esses casais, aconselhar, ajudar. É um trabalho pastoral